De volta com o canal 8 Esportes aqui no segundo bloco, vamos então falar de Copinha. Eu vou deixar para os senhores comentar, porque ontem eu tive uma decepção danada com o meu Corinthians sub-20. Eu imaginava que pelo menos um jogo um pouco mais, né, tivesse jogo de verdade, porque ontem eu vi um time jogando só, que foi o Internacional. Aliás, eu estava comentando até nos bastidores aqui, foi a primeira vez que o Corinthians enfrentou um time de verdade. Sim. E né, na primeira fase faltou esse time de verdade para testar esse time do Corinthians. A gente já vinha E falando, ontem foi o Inter, A gente né? já vinha falando isso aqui, né, Guilherme? E o 3-1 foi pouco. Foi pouco. Não, pouco não digo pouco em relação às oportunidades. O Inter não teve tantas oportunidades. Só que aquelas que o Inter chegou, Teve ele efetividade. fez. Teve efetividade. Corinthians teve Foi lá e matou o muito jogo. mais, teve 3 vezes mais de oportunidade, enquanto o Inter teve 5 oportunidades, o Corinthians teve 15 e botou uma só para dentro. Efetividade, né? Exatamente. Vai lá e faz. É a diferença do time grande, Sim. né? Então, assim, você pega 2 times de qualidade, e a gente já vinha falando isso, né, Maurício e Guina, que o Corinthians, né, vinha passando muito fácil pelos seus adversários, né? Enquanto São Paulo pegava, às vezes até time de menor expressão, mas times bons, né? Como foi o time do Sertãozinho. Então teve uma dificuldade na primeira fase de se classificar. Verdade. Né? O próprio Palmeiras, que foi eliminado aí Sim, logo claro. após a primeira fase. Então, assim, e a gente viu o Corinthians, né, passando com uma certa facilidade, né, sem ter muito problema. Então a gente comentava, mas o Corinthians, se você for ver, os jogos do Corinthians teve uma facilidade pelos seus adversários e pela chave que caiu. Então, assim, na hora que realmente pegou um time do mesmo nível, né, aí é aquela velha história, né, Maurício? Passaram o carro em cima do Corinthians. Eu acho que foi atropelado. Eu acho que o sapatinho alto também foi evidente em alguns jogadores. Principalmente, não só em jogadores, mas principalmente no seu treinador. O Diego Coelho, né, Então, veio com aquela estrelinha marra de que danada. Treinei o time profissional Então, né, no final da temporada, estou no nível acima, agora estou retornando para o sub-20. O né? resultado vindo, com aquela certa facilidade, Pois aquela coisa ilusória, né? Ilusória. Que na hora que chegou, na hora da verdade, São Paulo, Palmeiras, Corinthians deixaram muito a desejar, né? Exatamente. E ele acabou não tendo um contato direto, né, no final do ano, principalmente com esses jogadores da base. Não disputou as finais do Brasileiro Sub-20 comandando a equipe, até porque estava no profissional. Então, tudo isso pode ter pesado. Claro que o seu auxiliar estava lá, estava junto com ele. Não foi um desligamento 100%, mas uma boa parte ele não teve lá. Então, foi diferente. Então, foi a mesma coisa. Agora, o Corinthians vai ter que analisar daqui para frente como é que vai continuar sendo feito o trabalho com essa base. Se essa garotada vai continuar junto, alguns não, até por questão de limite de idade. Aproveitados no Corinthians, eu duvido que muitos serão, devem ser emprestados. Como é que vai ser feito o trabalho visando a sequência da base corintiana para o Campeonato Brasileiro, para o Paulista Sub-20, para aquilo que vem pela frente. E Copa São Paulo já foi, são águas passadas. Tem que se pensar exatamente aquilo que nós falamos aqui, de Ponte, de Guarani, dos nossos times, da base das equipes locais. O que é que vai ser feito e planejado daqui para frente? Até porque no Sub-20 e esse time Sub-20 tem alguns jogadores interessantes no Corinthians. Deu para ver que tem alguns. O lateral direito é muito bom jogador. Pode-se pensar até para uma possível... Já havia, na semana passada... subido o terceiro goleiro, que é o goleiro da Seleção Brasileira, Sub-20, na Seleção Brasileira Sub-17. Ele já subiu para o profissional direto. Ele era o terceiro goleiro do Sub-20 e o Thiago já subiu para o profissional, Sub-17. Então, verificaram que a qualidade desse menino era muito, tanto é que ele é o titular da Seleção Brasileira hoje, Sub-17. Então, já subiu para o profissional. O lateral esquerdo também, que hoje é titular do Corinthians, estava no Sub-20. Às pressas, o Thiago puxou esse menino para jogar enquanto o Sid Clay não atingisse a forma física, são 7 meses inativo, o Sid Clay, por isso que o Lucas Piton foi garimpado do Sub-20 para o Sub-17. Então, alguns jogadores ali têm futuro, sim, até para serem emprestados, ganhar uma cancha nova para voltar depois
O Sub-23 do Corinthians está disputando alguns fora do país. Torneios, né? Um torneio fora do país. O que deixa a gente mais apreensivo assim, é a questão do quê? Da sequência desses jogadores, né? É porque a maioria desses jogadores, me parece que a base era a mesma base do ano passado, né? Alguns jogadores, sim. Jogadores ali, isso. né? Então, assim, porque com esse limite de idade, né, alguns ali, de repente, já não pode jogar nem o Sub-20 mais. Sim. Ou então... A maioria ainda tem mais uma para disputar. Tem mais uma, né? Então, o que acontece? É a sequência de trabalho para esses jogadores evoluírem, para que possam estar mais à frente, né, compondo o profissional do Corinthians. Então, assim, eu acho que a intenção do Corinthians, de repente, o jogador que, de repente, não está pronto agora, mas que, de repente, já possa ser emprestado para um time de menor expressão, para que ele possa desenvolver já no seu projeto profissional, para que o Corinthians, quando voltar, esse jogador já esteja preparado a estar no profissional do Corinthians. Então, essa é a maior preocupação, Maurício, porque esse trabalho é o mais difícil. A transição do Sub-20 para o profissional é muito difícil. Então, por isso que às vezes você pega um jogador do 17 e não pega um jogador que está no 20. Porque, de repente, você vê uma situação muito mais rápida daquele menino do 17 do que o do 20. Claro. Então, assim, esse processo, às vezes, né, aí tem aquela questão da maturação, o jogador que é mais maturado, aí tem uma questão fisiológica, né, que hoje é muito estudado no meio do futebol, principalmente na base, para que esses jogadores possam chegar lá e com qualidade e com aquela situação de brigar pelo seu espaço, de igualdade, né? Então, assim, tem se estudado muito essa questão fisiológica dos jogadores de base, né? Ele já vê ali, esse jogador às vezes não está pronto agora, mas ele sabe que mais à frente esse jogador vai ser melhor do que aquele que está no 20. Sim. Então, já se faz esse trabalho. Eu gosto muito de que quando o jogador é puxado para o profissional, logo ele é emprestado para algum clube. Gosto disso. Até porque você não consegue colocar 10, 12 jogadores dentro do profissional. Você pode até usá-los para compor um elenco para fazer treinamento. Mas daí você limita o jogador a ficar sempre no treinamento ali. Gosto que haja esses empréstimos. Um exemplo de hoje que nós estamos revendo no Corinthians é o Pedro Henrique. Pedro Henrique contestado ao ano passado, um ano retrasado, na verdade, contestado, entrou em algumas partidas, acabou falhando em alguns jogos. O Atlético Paranaense veio, pediu o jogador emprestado, foi titular e hoje volta com uma tarimba muito bom, campeão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, volta hoje dono da posição, sem questionamento por qualquer um do time do Corinthians. Então, gosto quando há esses empréstimos, mas não empréstimo para o Zé da esquina, para o Zé das couve, só para jogar, Não, gosto que o empréstimo seja feito para algum clube que vai agregar alguma coisa profissionalmente. Um clube da Série B do Campeonato Brasileiro, um clube da Série A do Campeonato Brasileiro, que porventura esteja precisando de alguns jogadores assim, esse jogador vai ser realmente testado se terá ou não condições de vestir um dia a camisa de um clube grande. Mas às vezes é muito difícil pegar um time grande e contratar um jogador que não está sendo utilizado no Corinthians. Geralmente, Alguino, são times de menos expressão, né? Não, time grande que eu digo assim, por exemplo, um Bahia, um Sport, que hoje em dia, querendo ou não, são clubes grandes. Bahia, um Sport, um Criciúma. Mas aí o próprio Corinthians, Alguino, o que acontece? O próprio Corinthians prefere um time um pouco menor, que ele vai ter a possibilidade de jogar, do que de repente ir para um clube desse, que de repente jogue pouco, porque aí aquele processo de maturação do jogador vai ser a mesma como se estivesse no Corinthians. Então, mas observem só que as duas maiores parcerias que o Corinthians tem hoje são Oeste e Ponte Preta. E Ponte Preta, Então, assim, e querendo ou não, eles vêm, chegam e jogam. Sim. Chega e joga. Então, e assim, jogam. Às vezes é mais fácil para o Corinthians emprestar para uma Ponte, para o Oeste, de repente, do que para um Atlético Paranaense. Quando vai para um time desse, os caras já conhecem o jogador, então, sabem dar potencial. Não, mas Marco, eu estou falando num Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista vai até abril, acabou. Sim. Depois o pensamento é maior, é até o final do ano. E aí você tem que pensar num outro clube, no Campeonato Brasileiro, para você prestar. Que tenha eu não tiro nem por base o Paulista, porque o Paulista é tiro curto, 3 meses só, não dá. Eu estou pensando algo mais à frente.
pensando num campeonato a longo prazo, uma Série B do Campeonato Brasileiro, uma Série A, num clube talvez até de menor expressão, mas que chegue e já vai disputar. Que tenha calendário, que né? tenha calendário até o final do né? ano. Que aí até a oportunidade dele jogar Esse é maior. o mais importante. É Eu não verdade. penso nem o Paulista, eu não, É verdade. não coloco. Estadual eu não coloco, são 3 meses, é tiro curtíssimo, não dá nem tempo. Agora, uma coisa interessante, Guina, os jogadores que geralmente saem da Ponte contestado, vai para outras equipes, foi o que aconteceu com o melhor jogador da Série B, que foi pro Red Bull, que era da Ponte. O Claudinho. Claudinho, joga Fez muito. Uma baita de uma Série B e na Ponte que era contestado. Sim. E Mas tem como é acontecido muito isso Como é com o que jogador. pode um jogador da característica do Claudinho, Muito do bom jeito de jogar, é irreverente? É. Mas talvez não faltou isso, deixar o jogador à vontade, para botar para fora esse... Mas aí cai a questão dos seus comandantes. Aí de porque Ponte Preta, se Guarani, você podar um cara como esse, ele não vai apresentar. Não vai Como é ter que você vai jeito. podar um cara como esse? Não pode. O Claudinho é o tipo de jogador que você fala, dá a camisa para ele, amigo, ó, se vira aqui. A Se vira tática, mas, puta, pelo amor de Deus, a tática é para os outros. Para você não vai limitar um jogador como o Claudinho, ó, você vai, mas você vai ter que voltar. Não, Sabe que deixa geral- o cara Sabe flutuar. que geralmente o treinador fala para um jogador desse, Maurício? Vem cá, resolve para mim. Resolve, joga aí, tá aqui, Resolve a pra bola mim, é porque tua. sabe que é um jogador Pô, que vai fazer uma diferença. Deixa os outros correrem por ele. Apesar que não foi isso que aconteceu, porque ele corria muito. Ele correu demais. Em todos os lugares do campo ele estava. Ele estava no ataque, ele estava na defesa, ele vinha organizar, ele aparecia para receber a bola, ele aparecia para finalizar, ele aparecia para cabecear. Quer dizer, é um jogador completo. É, e Agora, como é que não conseguiram usar ele aqui na Ponte E Preta? uma coisa que a gente vê muito, né, Maurício? Eu que acabei fazendo, né, acompanhei muito a Ponte Preta ano passado, é a torcida da Ponte ter um pouquinho mais de paciência Sim. com certos jogadores. Também acho. Né? A torcida É da Ponte, difícil. né, Maurício? Ela massacra o cara, né? O primeiro chega, erro, dá- ela já pega dá no pé. meio toque na bola, os caras já não caem na graça dos Como se torcedores da todos tivessem sido jogadores de futebol e soubessem Pois é. futebol, né? Então, assim, cara, um pouquinho mais de paciência, que às vezes o jogador precisa de um pouquinho mais de tempo, precisa dar confiança, principalmente Claro. do torcedor, Claro. né? Então, assim, às vezes o treinador tem a confiança do treinador. Só que acontece, hoje, a confiança do treinador fica em segundo plano. É em segundo Se plano. não sem cair dúvida. na graça do torcedor, o treinador não consegue segurar jogador hoje, não. Já que iniciamos falando da Ponte, Maurício tem também informações da Ponte, inclusive o provável time do Gilson. Ô, Maurício, qual a expectativa do Gilson para amanhã? O Gilson Kleina, ele está otimista em relação ao que a Ponte vem apresentando, ou o que ela apresentou nos jogos treino, nos jogos preparatórios, embora não tenham sido resultados expressivos que a Ponte alcançou nesses jogos até aqui, mas tem novidades na lista que a Ponte escreveu para o Campeonato São Paulista. 19? Na verdade, são 27 jogadores, considerando as duas listas. A Não lista pode A escrever e a 27, lista até B. 23, né? Não, mas tem a lista A e a lista B. É. Se você considerar as duas, tudo bem. Tá, mas quanto que ela já inscreveu? Então vamos lá. É. Vou dizer Vamos na contar. lista A. Lista A da Ponte Preta. Goleiros. Igor Vinhas e Luan. Tá, Porque 2. até agora o Ivan fica de fora. Ok. Laterais. Guilherme Lazzaroni, Jefferson, Yuri e Matheus Alexandre. 6. Zagueiros. Alisson, Kleber Reis, Igor Trevisan e Wellington Carvalho. Já são 10. Volantes. Bruno Reis, Danley, Dauan e Vander. 14. Meias, João Paulo e a novidade, o senegalês Papa Faye. E os atacantes, Bruno Rodrigues, Felipe Saraiva, João Veras, novidades, foi destaque na Copinha, Apodi, Matheus Anderson e Roger. 22. Só pode É a escrever lista A. 26. Então, Essa é a lista A. aí que tá. A maioria dos clubes grandes, que eu falo, Corinthians e Santos, escrevem 19. Por que será? Guardando algumas brechas importantes. Por que escrever 22? A estratégia, Guilherme, geralmente Para um campeonato de 3 tiro curto. Sim. A estratégia geralmente fica entre 19 e 20, estourando 21. Deixa 4, 5 vagas 5 vagas está ótimo. para você num possível erro. É. Por exemplo, meus 2 laterais não estão funcionando, preciso de um lateral. Então, E já agora, tenho 2. 22. Já tem 4. Já tem 4. Então, tem 4. eu estou dando até um exemplo, Então. né?
porque eu sei que eu já tive nessa função de gerente e a gente tem que gerenciar essa parte aí muito bem, tem que ser muito bem Muito, pensado, também acho. né? Então, assim, essa questão que você frisou muito bem, Guina, essa questão, por que 22? Então. Só tem mais 4 vagas. É, 3, né? Porque a gente guarda sempre uma para goleiro, Pra né? goleiro. É. Né? Só tem 3 vagas. Então é muito pouco para que você possa, de repente, fazer uma emergência, vamos dizer assim. E outra, e a Ponte montou um elenco praticamente novo. Sim. Né? A margem de erro E no você elenco não novo sabe. é grande. Você não sabe o que vai virar nesse elenco. Né? Pois é. Então, Se vai assim, encaixar, se não vai. Aí vai naquela. Time grande já tem uma base. E só escreve 19. 19 e 20. Corinthians, por exemplo, escreveu 19. Então, vamos ver como é que vai ser essa sequência da Ponte aí, né? O que eu não entendi nessa É. lista, por exemplo, é o caso do João Veras. Então, Porque o João Veras veio da base. Ele poderia perfeitamente estar na lista B e não na lista A. mas é lógico. Então queimaram uma vaga, teoricamente. Para mim na foi lista A. queimada, literalmente queimada. Porque é uma aposta ainda. Sim, Por que não deixar essa vaga quietinha, quieta ali no campo? E entra como amador, que é exatamente. a segunda lista. Que é a segunda lista. Na lista B, É, só para a São gente os citar, amadores, na verdade. isso. estão 2 goleiros, o Caio e o Guilherme, o zagueiro Léo, o volante Camilo, que hoje Pera, é um não, titular não, no time, tá na lista B. Pera um pouquinho. Ó, o Camilo na lista B. Tente É. me convencer disso agora. Isso é uma função para vocês dois tentar me Sim. convencer. Se o Camilo foi titular no Campeonato Brasileiro da Série B, E vem sendo titular agora também. Vem sendo titular, está na lista B. por que você coloca na lista B? Alguém tem que me explicar isso. A mim também. E foi um jogador que acabou de renovar o contrato. Então, Sim, e vem treinando e deve ser titular amanhã. E vem treinando. Tem E o mais Vini- alguma e novidade o Vinícius assim? Anocelo também está na lista B. então. Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa, também acho que tem alguma coisa errada. Sessão mistério. Provável time da Ponte. Deve ter o Igor Vinhas no gol como titular. É, O até Jeffer- porque o titular está na seleção. O Ivan está na Tá seleção. na seleção. O Jefferson na lateral direita. Kleber Reis e Henrique Trevisan na zaga. Se o Kleber Reis Então. não estiver 100%, joga o Wellington Carvalho. Que eu acho que não deve estar. Acho uma loucura. Ele já não jogou na última. Participou de uma parte de do uma jogo parte treino do jogo diante treino. do Capivariano. Só uma parte. Só. Acho só uma parte. besteira. Eu acho que não vai É. começar jogando. E o Guilherme Lazzaroni, o titular da Tá, lateral esquerda. ok. O meio-campo deveria ter o Dauã, mas ele foi liberado porque o filho dele nasceu. Nasceu, tá. Então ele não joga. Joga o Bruno Reis e joga o Camilo da lista B. São 2 volantes e mais o Danley. E o João Paulo fecha o meio-campo. E aí no ataque tem o Roger e tem o Matheus Anderson. Vamos aguardar. Mais um rápido intervalo. Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta rapidinho.